Nós nos mudamos para casa em junho. A casa da família de Daniel. Não era uma casa, na verdade. Era uma propriedade. Uma mansão antiga, de pedra e era, com 3 andares de história e, como eu logo descobriria, de segredos, Daniel nasceu aqui. Ele viveu aqui com ela, Lia. A primeira esposa, eu sabia sobre ela, claro. Daniel tinha sido honesto em sua maneira reservada. Foi uma tragédia, ele disse, anos atrás, quando estávamos namorando. Ela caiu da escada principal. Uma noite terrível. Eu a perdi. Ele parecia tão quebrado, tão genuinamente enlutado, que eu nunca mais toquei no assunto. Nós nos casamos. Tivemos Leo. E agora, 10 anos após a morte dela, com os pais de Daniel falecidos, a casa era nossa. Nosso filho, Leo, com 7 anos, se apaixonou pelo lugar, especialmente pelo porão. Eu não entendia. O porão era a única parte da casa que me dava arrepios. Não era um porão moderno. Era uma adega antiga, com paredes de pedra, chão de terra batida em algumas partes e um cheiro de ozônio, mofo e algo vagamente metálico. Mas Leo adorava. Ele levava seus blocos de desenho e seus gizes de cera e passava horas lá, em um canto perto do velho forno de aquecimento. O que você tanto faz lá embaixo, meu amor? Eu perguntei uma noite. Desenhando, ele murmurou, sem tirar os olhos do prato. É quieto. Eu gosto. Daniel sorriu. Deixe ele, Ana. Eu também adorava o porão. É o coração da casa. A primeira vez que vi um desenho eu não entendi. Era uma figura de palito, como qualquer criança faria. Mas na semana seguinte, as figuras de palito se foram. Em seu lugar, havia rostos. Eu desci ao porão, levando um copo de suco para ele. Leo, a mamãe trouxe. Eu parei. Ele não estava em seu canto habitual. Ele estava do outro lado, em uma alcova escura que eu nunca tinha explorado. A luz do único bulbo não alcançava ali. Ele estava desenhando freneticamente, com um pedaço de carvão que deve ter encontrado em algum lugar. Leo, o que você está fazendo aí? Está escuro. Ela não gosta da luz, ele disse. Simplesmente. Um arrepio desceu pela minha espinha. Ela quem, querido? Ele não respondeu. Apenas continuou desenhando. Eu me aproximei. Havia dezenas de folhas de papel espalhadas pelo chão de pedra. E em cada uma delas, o mesmo rosto. Não era o desenho de uma criança. Era bom. Assustadoramente bom. Os traços eram confiantes. Um rosto de mulher, com cabelos muito longos e escuros, olhos grandes e tristes e uma boca que não sorria. Em cada desenho, ela usava U, que parecia ser um vestido branco, longo. Leo, eu disse, minha voz tremendo um pouco. Quem é essa, a moça? Ele disse, encolhendo os ombros. Ela mora na parede, ela tá triste. Eu agarrei os desenhos. Já chega, suba, tá na hora do banho. Você não vai mais brincar aqui. Mas ela me pediu para desenhá-la. Ela quer que alguém a veja. Eu o arrastei para cima, o coração batendo forte. Joguei os desenhos na bancada da cozinha, tentando dizer a mim mesma que era apenas a imaginação de uma criança, que ele tinha visto algo na TV. Mas eu sabia que não. Naquela noite esperei Daniel dormir. Fui ao escritório dele, o único lugar que parecia mais dele do que nosso. Na gaveta debaixo da sua mesa de carvalho, trancada, mas eu sabia onde ele guardava a chave, havia uma caixa de charutos de madeira. Eu nunca a tinha aberto. Eu sabia que era dela. Abri. O cheiro de perfume antigo gardênia subiu. E lá estava, uma foto de casamento. Daniel, 10 anos mais novo. E ao lado dele, a noiva. Cabelos longos e escuros, olhos grandes. Vestido branco. Era Lia. Era a mulher dos desenhos de Leo. Eu bati a caixa, minhas mãos tremendo. Leo nasceu 3 anos depois que ela morreu. Ele nunca tinha visto uma foto dela. Nós não tínhamos fotos dela em lugar nenhum. Eu desci, segurando a foto, e um dos desenhos de Leo, o porão, estava silencioso e frio. Leo, o que você tá fazendo aí? Tá escuro. Ela não gosta da luz, ele disse, simplesmente. Um arrepio desceu pela minha espinha. Ela quem, querido? Ele não respondeu. Apenas continuou desenhando. Eu me aproximei. Havia dezenas de folhas de papel espalhadas pelo chão de pedra. E em cada uma delas, o mesmo rosto. Não era o desenho de uma criança. Era bom, assustadoramente bom. Os traços eram confiantes. Um rosto de mulher com cabelos muito longos e escuros, olhos grandes e tristes e uma boca que não sorria. Em cada desenho, ela usava o que parecia ser um vestido branco, longo. Leo, eu disse, minha voz tremendo um pouco. Quem é essa? A moça, ele disse, encolhendo os ombros. Ela mora na parede. Ela tá triste. Eu agarrei os desenhos. Já chega. Suba. Está na hora do banho. Você não vai mais brincar aqui, mas ela me pediu para desenhá-la. Ela quer que alguém a veja. Eu
O arrastei para cima, o coração batendo forte. Joguei os desenhos na bancada da cozinha, tentando dizer a mim mesma que era apenas a imaginação de uma criança, que ele tinha visto algo na TV, mas eu sabia que não. Naquela noite, esperei Daniel dormir. Fui ao escritório dele, o único lugar que parecia mais dele do que nosso, na gaveta debaixo da sua mesa de carvalho, trancada, mas eu sabia onde ele guardava a chave, havia uma caixa de charutos de madeira. Eu nunca a tinha aberto. Eu sabia que era dela. Abri. O cheiro de perfume antigo gardênia subiu. E lá estava, uma foto de casamento. Daniel, 10 anos mais novo. E ao lado dele, a noiva. Cabelos longos e escuros, olhos grandes. Vestido branco. Era Lia. Era a mulher dos desenhos de Leo. Eu bati a caixa, minhas mãos tremendo. Leo nasceu 3 anos depois que ela morreu. Ele nunca tinha visto uma foto dela. Nós não tínhamos fotos dela em lugar nenhum. Eu desci, segurando a foto, e um dos desenhos de Leo, o porão, estava silencioso e frio. Ela mora na parede, Leo disse. Eu fui até a alcova onde ele estava desenhando. Era um beco sem saída, a fundação de pedra da casa. Mas não era eu bati na parede. Em toda parte, a pedra era sólida fria, mas neste exato local parecia diferente. O reboco era mais novo, mais liso, como se uma seção tivesse sido consertada. Eu pressionei meu ouvido contra ela. Silêncio. E então Scratch! 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 Eu gritei, larguei tudo e corri para cima, trancando a porta do porão. Quando Daniel chegou em casa, eu estava sentada na cozinha escura, os desenhos e a foto espalhados pela mesa. Ana, o que foi? Por que a porta do porão está trancada? Eu apenas apontei para a mesa. Daniel congelou. Ele olhou para a foto de Lia e depois para o desenho de Leo. O rosto dele, normalmente tão calmo e controlado, se contorceu em algo que eu nunca tinha visto. Não era tristeza. Era fúria. Onde você conseguiu isso? Ele sibilou, pegando o desenho. Leo, ele tá desenhando ela. Ele disse que ela está no porão. Na parede, eu esperava que ele ficasse assustado, confuso, mas a reação dele foi violenta. Ele pegou todos os desenhos, amassou-os em uma bola e jogou-os na lareira. Daniel, não! Escute aqui, Ana! Ele rugiu e eu recuei. Ele nunca tinha gritado comigo. Leo nunca conheceu Lia. Ele nunca viu uma foto dela. Isso é coisa sua. Você está obcecada com ela desde que nos mudamos. Você está colocando coisas na cabeça dele. Não, Daniel, eu ouvi arranhões na parede. Você ouviu ratos, é uma casa velha. Ele agarrou meus ombros. Quero que você me prometa. Você nunca mais vai falar sobre isso, nunca. O porão tá proibido. Para você e para o Leo, esqueça o que você viu. Esqueça o que você acha que ouviu. Lia tá morta. Ela caiu da escada. Fim da história. Ele me soltou, o rosto vermelho. Ele foi até a lareira e acendeu o fogo, observando os rostos de Lia se contorcerem e virarem cinzas. Eu subi para ver Leo. Ele estava dormindo, mas o quarto estava gelado. E no ar, fraco, mas inconfundível, o cheiro de gardênias. Eu fechei a porta do quarto dele. Eu olhei para a porta trancada do porão. Daniel não estava protegendo a memória de Lia. Ele estava com medo dela. E eu, sua segunda esposa, a intrusa, estava trancada na casa com o fantasma dela. Daniel agiu como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, ele era o marido amoroso de sempre, preparando o café de Leo, discutindo a lista de compras. Mas algo havia quebrado. A confiança. E o porão não ficou quieto. Mesmo com a porta trancada, as coisas começaram. Leo começou a cantarolar, uma melodia suave, triste, que eu não reconhecia. Que música é essa, meu amor? Eu perguntei. Eu não sei. Ele murmurou. A moça canta quando tá com frio. Frio? Mas estamos em julho. Ela tá sempre com frio. A casa ficou mais fria. O ar-condicionado parecia funcionar sem parar, mas o frio não era normal. Era um frio úmido que vinha debaixo da porta trancada do porão. E os arranhões, eu os ouvia à noite quando Daniel dormia. Scratch, 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 vindo das entranhas da casa. Eu precisava saber. Eu tava com medo. Mas estava com mais raiva ainda. Raiva de Daniel por mentir para mim, por me fazer sentir louca. Eu esperei Daniel sair para uma viagem de negócios de 2 dias. No momento em que o carro dele saiu da garagem, eu peguei a chave reserva do porão. Leo estava na escola. Eu estava sozinha. Ok, Lia. Eu sussurrei para a casa silenciosa. O que você quer me mostrar? Eu abri a porta do porão. O ar que saiu foi gelado e cheirava forte a mofo e algo mais. O cheiro metálico que eu senti antes. Cobre, sangue velho. Eu desci as escadas, meu coração batendo na garganta. Luzes, eu disse.
mas nada acendeu. O bulbo estava apagado. Eu peguei a lanterna do meu celular. Leo, você estava aqui? Os desenhos que Daniel queimou não eram todos. Havia dezenas de novos, e eles estavam diferentes. O rosto bonito e triste se fora. Em seu lugar, havia rostos contorcidos de horror, bocas abertas em gritos silenciosos, e havia palavras, rabiscadas com um carvão. Na parede, não caí, frio, ajude-me. Meu Deus, eu respirei. Eu fui até a alcova, a parede de reboco liso, a que Daniel disse ser apenas a fundação. Eu tinha que saber. Fui à garagem e peguei uma marreta. Meu corpo tremia, mas eu não conseguia parar. Era como se outra pessoa estivesse me movendo. Eu bati na parede. O reboco estalou. BAM, um pedaço caiu, revelando tijolos novos, vermelhos, que não combinavam com a pedra antiga do resto da casa. Ele construiu uma parede. Eu bati de novo, e de novo, o som ecoando no porão silencioso. Eu estava exausta. O suor escorria pelo meu rosto. Eu parei para respirar, e então eu ouvi tap, tape, tape, vindo do outro lado dos tijolos. Eu gritei e larguei a marreta. Corri para cima, bati a porta, tranquei-a. Eu precisava de ajuda. Eu não podia fazer isso sozinha. Eu sabia que Daniel tinha uma irmã, Camila. Eles não se falavam. Ela não foi ao nosso casamento. Daniel disse que ela era instável, que ela nunca superou a morte de Lia. Eu procurei o número dela online. Ela morava a 2 cidades de distância. Eu liguei. A voz dela era rouca, como se ela não falasse com ninguém há dias. Alô, Camila? Aqui é a Ana, a esposa do Daniel. Eu preciso falar com você. É sobre a Lia. Silêncio. Então, eu não tenho nada para falar com aquela coisa que se casou com o assassino da minha melhor amiga. O quê? Eu engoli em seco. Lia era sua amiga? Ela era minha irmã adotiva. Camila cuspiu. Nós crescemos juntas. Daniel nos separou e depois ele a matou. Daniel disse que foi um acidente. A escada, Camila soltou uma gargalhada que soou como vidro quebrando. A escada? É isso que ele está dizendo agora? Ele é bom. Não, querida. Não foi a escada U que foi, então? Eu implorei. A casa. Eu acho que ela tá na casa. Meu filho, Camila ficou quieta. O que seu filho fez? Ele a vê. Ele a desenha. Ele diz que ela está no porão. E ele diz que ela não caiu. Mais silêncio. Fique na casa, Camila disse. A voz dela mudando, tornando-se afiada. Tranque as portas. Eu tô indo. Para aí e pegue qualquer coisa que você possa usar como arma. Se ele descobrir que você está falando comigo, ele vai machucar você. Assim como ele a machucou, Camila chegou em menos de 2 horas. Ela era o oposto de Daniel. Enquanto ele era loiro, calmo e controlado, ela era morena, elétrica e cheia de uma energia caótica e raivosa. Ela passou por mim como um furacão, seus olhos varrendo a sala de estar. Linda casa, ela zombou. Ele a redecorou bem. Tanta luz. Lia odiava a luz. Ela gostava de sombras e cores escuras. Camila, o que aconteceu? Camila se virou para mim, os olhos cheios de lágrimas de raiva. Lia ia deixá-lo. Você sabia disso? Ela finalmente ia largar o menino de ouro e seu império familiar falido. Falido? Daniel é rico. Daniel é um mentiroso. O pai dele deixou esta família afogada em dívidas. Daniel se casou com Lia pelo dinheiro dela. Ela tinha um fundo fiduciário que nem o diabo conseguiria tocar. Ele passou 8 anos tentando quebrar. E ele conseguiu? Não, mas ele tentou algo diferente. Ele começou a desviar o dinheiro dela para os negócios falidos dele. Ele estava falsificando a assinatura dela. Lia não era boba. Ela era uma artista, mas não era boba. Ela contratou um contador forense. Camila tirou um maço de papéis do bolso. Ela me deu isso uma semana antes de morrer. Provas. Ela ia confrontá-lo na noite da gala de inverno da família. A noite em que ela morreu? Exato, ela o confrontou. Provavelmente no escritório dele, ela disse que ia expô-lo, pedir o divórcio e levá-lo à falência. E então, ela caiu da escada. Mas não havia sangue. Eu sussurrei. Eu procurei nos arquivos antigos. A polícia disse que a queda quebrou o pescoço dela. Sem sangue. Claro que não. Camila disse, sombria, porque ele não a matou na escada. Ele a matou em outro lugar. Nós duas olhamos para a porta trancada do porão. O cheiro de gardênias era tão forte agora que estava me dando náuseas. Ele a matou no porão, eu disse. E ele a... Meu Deus, ele a escondeu. A alcova, Camila respirou. O pai dele sempre teve medo que a fundação naquela parte da casa cedesse. Ele estava sempre consertando. Ele não estava consertando, eu disse, pegando a marreta que deixei no topo da escada. Ele estava construindo.
Vamos terminar o que você começou, Camila disse, pegando um pi da cabra na minha caixa de ferramentas. Nós descemos as escadas juntas. O porão estava diferente. As centenas de desenhos de Leo estavam agora colados em todas as paredes, como um papel de parede do inferno. E a melodia que Leo cantarolava estava vindo da parede de tijolos, fraca, como uma caixa de música morrendo. Tape, tape, tape. Ela está nos esperando, Camila disse. Nós começamos a trabalhar. Quebrar a parede foi um trabalho brutal. O reboco era grosso e os tijolos, embora novos, estavam firmemente assentados. O suor escorria por nós, mas o som do tape do outro lado nos manteve em movimento. Era como se ela estivesse nos incentivando. Ele deve ter feito isso logo depois, Camila disse, ofegante, balançando o pé de cabra. Ele disse à polícia que estava de luto e foi para a casa de campo por 2 semanas. Ele teve tempo. Onde estava a polícia? Eu perguntei, meus braços doendo. Pagos, Camila cuspiu. Essa cidade pertencia ao pai dele. Um legista local decidiu morte acidental em 1 hora. Ninguém queria ver o menino de ouro cair. Finalmente, o primeiro tijolo cedeu. Um cheiro horrível saiu, uma mistura de poeira de gesso e algo podre e doce. O cheiro de gardênias, agora tão forte que era sufocante, misturado com o fedor da morte. Nós recuamos, tossindo. Continue, eu disse. Tijolo por tijolo, abrimos um buraco. Atrás da parede não havia terra. Havia um espaço, uma cavidade escura, do tamanho de um armário. Eu apontei a lanterna e eu gritei. Ela estava lá. Lia, ou o que restou dela. Ela estava sentada, encostada na parede de pedra, os joelhos dobrados contra o peito. Ela ainda usava o vestido de gala branco, agora manchado e podre. Seus longos cabelos escuros estavam espalhados sobre os ombros. E em seu colo esquelético estava um pequeno caderno. Um diário. Lia, Camila sussurrou e caiu de joelhos. As lágrimas que ela segurou por 10 anos finalmente vieram. Eu não conseguia me mover. A moça na parede. Ela não estava assombrando Léo. Ela estava presa. Nós temos que ligar para a polícia, eu disse, minha voz falhando. Sim, Camila disse, limpando o rosto. Mas primeiro, o diário. Eu me inclinei pelo buraco, prendendo a respiração contra o cheiro. Minhas mãos tremiam. Eu peguei o diário do colo dela. No momento em que meus dedos tocaram o couro, o tapping parou. A melodia da caixa de música parou. O cheiro de gardênias desapareceu. O frio se foi. O porão estava apenas quieto. Nós nos sentamos no topo da escada do porão. A porta escancarada, o ar fresco da casa, finalmente circulando lá embaixo. Lemos o diário. As últimas entradas eram aterrorizantes. Ela tinha as provas da fraude. Ela o confrontou. Eu disse a Daniel que sabia de tudo. Ele não negou. Ele riu. Ele disse que eu nunca o deixaria. Ele me trancou no escritório, à próxima entrada. Eu saí. A fechadura estava quebrada. Eu peguei o livro Keixa, as provas. Eu vou pro porão. Há um antigo túnel de contrabando na adega que o avô dele construiu. Vou me esconder lá até Camila chegar. A última entrada. A caligrafia estava borrada. Ele me encontrou. Ele sabe que estou aqui. Ele tá trancando a porta da adega. Ele tá... O meu Deus! Ele tá colocando tijolos. Ele tá me emparedando. Está escuro. Tô com frio. Alguém, por favor. Estou com tanto frio. Eu fechei o diário. Eu estava tremendo. Ele não a matou e a escondeu. Ele a enterrou viva. Ele é um monstro, eu sussurrei. Sim, Camila disse. E agora, nós o temos. O som de um carro na garagem nos fez pular. Ele não deveria voltar hoje, eu disse, em pânico. Ele deveria voltar amanhã. Ele deve ter rastreado seu telefonema, Camila disse, os olhos selvagens. Ele sabia que você ligou para mim. A porta da frente se abriu. Ana, por que o carro de Camila está aqui? Ana, Daniel... Ele nos viu, sentadas na cozinha, o diário na mesa entre nós. Seus olhos foram para a porta aberta do porão. Ele sentiu o cheiro da morte e o charme se foi. O rosto do menino de ouro desmoronou, revelando o monstro por baixo. O que vocês fizeram? Ele sussurrou. Nós a encontramos, Daniel? Eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Ela estava com frio. Camila rosnou. Nós a deixamos sair. Daniel olhou para o buraco na parede que ele construiu com tanto cuidado. E então ele olhou para nós. Ele correu para a gaveta da cozinha, onde guardávamos as facas de carne. Vocês não podiam deixar quieto. Ele gritou, puxando uma faca. Era perfeito, estava acabado. Acabou agora, Daniel, eu disse. E ele avançou sobre mim. Não, a voz não era minha.
Não era de Camila, era uma voz de criança. Leo estava parado no topo da escada principal. Ele não estava chorando. Ele parecia mais velho. Daniel congelou, a faca no ar. Leo, volte para a cama. Mamãe e papai estão conversando. Você não é meu pai, Leo disse, com uma calma gelada. Você é um homem mau, e então, atrás de Leo, na escuridão do patamar superior, ela apareceu, não o monstro dos desenhos, não o esqueleto no porão. Lia, como ela era na foto do casamento. Jovem, bonita, de vestido branco. Ela não estava triste, ela estava furiosa. Ela desceu um degrau. Daniel a viu. Ele soltou a faca, que caiu com um baque no chão. Não, ele choramingou. Não, você tá morta. Eu te enterrei. Lia desceu outro degrau. Daniel recuou, caindo sobre uma cadeira. Ele rastejou para trás, em direção à porta da frente. Fique longe de mim, fique longe. Lia parou no último degrau. Ela olhou para Daniel e então ela olhou para mim. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, triste e grato. E então ela se foi. As luzes da polícia inundaram a sala de estar, azuis e vermelhas. Camila estava ao telefone, que ela deve ter discado no segundo em que ele entrou. Sim, ela estava dizendo, ele está aqui, e nós temos o corpo. Daniel não lutou. Ele apenas ficou sentado no chão, balbuciando sobre a escada, sobre ratos, sobre uma mulher de vestido branco. Nós saímos da casa. Eu carreguei Leo, que havia adormecido nos meus braços no momento em que Lia desapareceu. A casa foi isolada. A parede foi oficialmente derrubada. O diário, as provas de Camila, os restos mortais de Lia, foi mais do que suficiente. Daniel nunca verá a luz do dia novamente. Nós nos mudamos para um apartamento pequeno no centro da cidade. Cheira a tinta fresca e pizza. Não tem porão. Na semana passada, eu estava guardando os materiais de arte de Leo. Encontrei um desenho novo, dobrado no fundo da caixa. Eu quase não abri, mas eu o fiz. Não era um rosto triste. Eram duas mulheres, de mãos dadas, sorrindo, uma com cabelos escuros e longos. A outra era eu. Embaixo, na caligrafia de Leo, estava escrito, obrigado.